galera, estamos começando mais um Geração Jovem, o Gcast, claro, da Gazeta do Paraná. Agradecemos ao Papai do Céu por mais esta oportunidade e pela sua participação, tá certo? De imediato, já te convido, peço a sua gentileza para você deixar o seu like, um comentário todo especial referente a este vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e, claro, compartilhe com os seus amigos este programa que está mais que especial. Afinal de contas, estamos aqui através dos nossos queridos patrocinadores, a Churrascaria Brasil, 4R Negócios Imobiliários, Construtora Promais e Clínica Veterinária Prontovet dos nossos queridos amigos, Dr. Rodrigo e doutora Vanessa Santana, tá certo? Claro que para iniciarmos o Geração Jovem, como, claro, Geração Jovem tem aquela pegada de informação, entretenimento, estilo, qualidade de vida, hoje nós estamos aqui para apresentar duas pessoas incríveis para vocês, tá bem? Eu quero aqui falar hoje sobre a arte marcial do Jiu-Jitsu. Você já ouviu falar? Já conhece? Você pratica ou conhece quem pratica? Então eu quero sim te convidar para você ficar aqui super conectado conosco, justo porque a arte marcial, o Jiu-Jitsu, deve sim toda pessoa praticar e você vai entender no programa de hoje quais são os benefícios, enfim, tá certo? Vamos falar também para qual classe de pessoa sim ela também pode ser aplicada. Também vamos falar que é um meio de defesa pessoal e também vai lhe trazer muita resistência, qualidade de vida, flexibilidade, força e, claro, trazendo aí, promovendo seu autocontrole, autoconfiança e disciplina. Também auxilia contra a depressão e contra a ansiedade. E para isso, claro, eu convidei pessoas mais que especiais para estar aqui. O professor José Leandro Xavier, professor de Jiu-Jitsu, e essa poderosa, essa princesa mais cheia de força, de disciplina, garra, determinação e, claro, detentora de inúmeras medalhas, a maioria de primeiro lugar, não é? E recebemos aqui a Yasmin Terezinha dos Santos Nogueira. Sejam muito bem-vindos, é um prazer, uma honra recebê-los aqui no Geração Jovem. Yasmin, já quero começar o assunto contigo, porque você tem todas essas medalhas, gata. Fala para nós quais são essas medalhas de primeiro e segundo lugar que você possui, Yasmin? A primeira foi da Copa Amizade, que foi essa aqui. Essa aqui, Sim, que foi lá em Umuarama. da Copa Amizade. É, Tá, que foi lá em Umuarama. pode falar mais dela aqui. Essa aqui foi de Cianorte. Então vamos combinar o seguinte, Yasmin, você vai falando e eu já vou lhe entregando para você ir colocando, afinal de contas são só suas, né, Yasmin? Essa daí, então, é da Copa Da Amizade. da Amizade. Aonde que foi? Foi a primeira que eu peguei, foi em Umuarama. Umuarama. E que colocação que ficou? Primeiro lugar. Primeiro lugar. Este daqui? Essa daí foi a Copa Cianorte. Eu consegui ela em Cianorte e foi a segunda medalha. De qual classificação? Primeiro lugar. Desculpa aí, poderosa. Primeiro lugar. E essa linda, maravilhosa aqui? Essa daí foi em Marechal Cândido Rondon da prova de Jiu-Jitsu. Em primeiro lugar também. Primeiro lugar. Que bacana. Gente, que peso. E essa medalha lindíssima, Yasmin? Essa daí foi da Copa Paraná, em Cascavel, e foi a terceira medalha. Peraí, a quarta. A quarta medalha. Qual classificação? Primeiro lugar. Primeiro lugar, gente. A Yasmin tá colecionando o primeiro lugar no jiu-jitsu e nós estamos aqui para entender qual foi a iniciativa que ela teve, quando ela começou. Esse daqui, Yasmin? É da Integuard, foi aqui em Cascavel também, e essa aí foi em segundo lugar. Uau, parabéns!
E esta última? Essa aí foi da Copa Mercosul. Ah. Ela foi em Foz do Iguaçu e foi em primeiro lugar. E quando aconteceu este campeonato? Foi domingo agora. Domingo, gente. Hoje é quarta-feira. Olha aí, bacana. Parabéns. Qual a colocação? Primeiro lugar. Primeiro lugar. A Yasmin realmente é uma referência, justo pela sua perseverança e pela sua disciplina. Yasmin, aproveitando que nós estamos conversando direto contigo, depois vamos saber do professor, como ele vê tudo isso. Claro, já receba aí nossos sinceros parabéns, justo porque nós vemos aí o seu esforço, sua dedicação, por hoje já colecionar tantas medalhas, inclusive são quantas de primeiro lugar? 5? 5 primeiro lugar. Parabéns. Então, só peço aí para você direcionar para aquela câmera. Todas aí. Olha que luxo, gente. Olha que lindo. Olha que visão incrível. Parabéns, Yasmin. Então, Yasmin, fale para nós como você começou no jiu-jitsu. Eu comecei no Projeto Viver, né? Comecei fazendo uma aula experimental. E aí o professor Xavier me convidou para ir participar da academia. Aí eu fui pra academia, aí eu comecei a ir na academia e no projeto. Aí acabou que eu comecei a participar de alguns campeonatos. E aí eu comecei a gostar do esporte. Tu tem quantos anos, Yasmin? 13. 13 anos. E você começou no Projeto Viver quando? Comecei no início do ano passado. O projeto é de Cascavel. É de Cascavel. É de Cascavel. E como faz para participar desse projeto? Como que você chegou no projeto? Eu comecei, que me convidaram para ir fazer kickbox, né? Aí falaram que tava tendo aula de jiu-jitsu, aí eu falei que queria participar, né? Aí falaram que era só falar com o pastor. Aí você vai lá, chega e fala com o pastor, aí o pastor coloca você na aula de jiu-jitsu. Que pastor? Quem é ele? O pastor é o pastor da igreja Luiz. Qual igreja? Igreja Batista. Igreja. Então vamos aproveitar aqui e já mandar um abraço especial para o pastor Luiz da Igreja Batista, tá certo? Me diz uma coisa, e você faz quanto tempo que participa do projeto? 1 ano. Gente, 1 ano e com todas essas medalhas? E você começou a competir de que forma? Eu comecei a competir, eu acho que depois que eu tava com o segundo, terceiro grau. Aí eu fui pro primeiro campeonato, que foi a Copa da Amizade. Mas isso você treinou quanto tempo antes de você começar a competir? Acho que foi uns 4 meses. 4 meses? É pouco tempo para realmente já ter um monte de medalhas assim, não é, professor? Olha aí que bacana. E quem que realmente... Claro, eu já entendi que foi o professor Xavier que te convidou para o projeto, não é? E quem foi que também te incentivou a você estar praticando um esporte e também o jiu-jitsu? Foi os meus pais, né? O meu pai, ele sempre me incentivou, né? Com esporte. Comecei no Muay Thai, comecei na capoeira, depois eu fui pro Muay Thai, aí fui pro kickbox e agora tô no jiu-jitsu. Olha aí, como é o nome dos pais? Edgar e Elisângela. Olha aí, parabéns aos pais da Yasmin. Realmente, todo incentivo é muito valioso. E hoje estão recebendo aí os frutos de toda essa dedicação, esse incentivo, não é? Tá certo. E como você vê toda essa sua trajetória de vida? Você está estudando, Yasmin? Sim. Que série você estuda? 8ª. 8ª série, perfeito. E como que você concilia realmente os estudos com a prática esportiva? É que eu estudo de manhã, né? Aí eu estudo, chego em casa, almoço, daí eu faço as minhas coisas que eu preciso fazer. E aí depois eu vou pro treino de tarde. Perfeito. E quantas vezes você treina? Eu treino... Tem dia que eu treino 2 treinos e tem dia que eu treino 1, mas eu treino toda semana. Mas Todo dia da semana. todos os dias da Todos os dias da semana? semana. E quantas horas? Quando é 1 treino ou 2 treinos? 2 horas. 2 Quando horas é com 2 treinos. Isso. Legal. E sempre é o professor Xavier ali sendo seu instrutor. Uhum. Bacana. E, na verdade, você pretende seguir nessa carreira, Sim. Yasmin? Sim? O Uhum. que tu almeja, assim? Com 13 anos, como é que você se imagina daqui a um tempo? Faixa preta, né? Quero formar em veterinária, fazer educação física e dar aula. Uau, jiu-jitsu. gente, escuta aqui, geração jovem. E vocês estão esperando o quê para tirar esse bumbum
do sofá e ir praticar um esporte, fazer o seu planejamento de vida, ter a sua determinação e seguir em frente. Para você também estar aqui sendo, de repente, um dia entrevistado no Geração Jovem, porque hoje nós estamos aqui com essas pessoas queridas e muito talentosas, porque existe sim no Geração Jovem o quadro que se chama Jovem Destaque. Eu quero sim receber a sua mensagem, quero que você esteja também onde eles estão, falando das suas habilidades físicas ou intelectuais, mostrando seus dons, seus talentos, as suas descobertas. A sua vida tem muito que incentivar e motivar todas as outras pessoas, tá certo? Então eu peço para que você, claro, entre em contato com a nossa redação aqui, a redação da Gazeta do Paraná, e esteja aqui com a gente, tá bom? Yasmin, então você com 13 anos começou há pouco tempo e você já tem esse monte de medalhas, tá certo? Parabéns por isso. Agora vamos estar falando com o professor Xavier. Prof, seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Me diz uma coisa, professor, a Yasmin sempre falou muito desse projeto Viver. Vamos começar falando sobre esse projeto? Sim, vamos. Fique à vontade. Então, o projeto Viver, né, ele é da ABAS, né, Associação Beneficente Ágape, tá? Ele é coordenado hoje pelo pastor Luiz. É um projeto, né, de iniciativa dele, porém, né, mesmo estar ligado à igreja, tudo, ele acolhe todas as crianças, independente de religião, né? Então, não tem um apego a só da igreja. Não é isso. Ele acolhe todo mundo, que a intenção do projeto é beneficiar as crianças em vulnerabilidade social, que precisam, enfim, né? A comunidade ali em volta da comunidade de Santa Cruz ali, tá? Então, e o projeto ele não tem somente o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu é uma das modalidades do projeto. Então, ele tem lá aulas de inglês, tem aula de kickbox, sabe? Tem outras, futsal. Então, ele tem outras atividades esportivas, né? Para tirar a molecada da rua, tirar da frente do celular, né? Tirar de coisas ruins, né? Então, isso é muito importante. Então, dentro do projeto Viver, o senhor é o professor de jiu-jitsu, porém tem outras aulas, modalidades, né? Isso. Então, lá tem inglês, o que mais? Tem kickbox, tem futsal, tem o jiu-jitsu. Perfeito. E como faz para participar disso? As turmas, elas têm uma quantidade mínima ali, né? Vou falar um pouquinho mais do jiu-jitsu porque eu tenho os números na cabeça mais frescos, né? Por exemplo, lá eu tenho 25 alunos por turma, certo? Eu tenho instrutores, né, que me ajudam, que é bastante gente. Mas, por exemplo, eu chego lá, tem 20 alunos. Então, apenas você chega, se a criança se encaixar na idade, né? E cumprir lá, assinar os termos certinho, né? Os requisitos. Do pastor, quais são os requisitos? Na verdade, não tem um requisito, né? Ele é aberto ao público. É só preencher lá os formulários, dar os aceites certinho, né? Porque é um projeto social, ele fica ciente, deu ciente, ele já acolhe, né, e começa a participar. Não pode ter faltas, né? Tem todo um controle para que ele não se inscreva, ocupe um espaço de alguém, né? Não vá. Certo, mas e é precisa bem, de organização, né? Então é bem simples, né? E a ideia mesmo, assim, o foco é tirar o máximo que a gente conseguir da criançada da rua, né? Ou dar uma fazeres, né? Uma porta, né? Que nem a Yasmin aí é um caso que deu certo, né? Tem outras crianças também que estão medalhando, que estão ganhando, tanto no projeto do jiu-jitsu como no kickbox, que são as modalidades que mais a gente participa em competição lá. Então, assim, são resultados legais que participam, que lutam, né? Então, é bem bacana. Realmente é muito motivador, não é, professor? Sim, Justo porque que graça teria, Yasmin? Diga você para mim, né? E para todos nós aqui que assistem. Teria alguma graça você praticar aquilo, mas não ver um resultado, não competir? O gostoso é isso, Yasmin? É você competir? Gostoso É você trazer a medalha? Gostoso é você lá competir. Não importa se perder ou se ganhar. O importa é competir, entendeu? Olha, legal. falou tudo, gostei. Não importa, então fala de novo. Não importa perder ou ganhar, o importante é competir. Olha aí, gente. Precisa uma injeção de ânimo melhor que essa? Não, né, prof? Parabéns. E como que funciona, professora? A pessoa se inscreve, claro que tem que atender aos requisitos, mas sendo jovens de que faixa etária? Hoje, o jiu-jitsu, ele atende crianças de 5 a 9 anos e de 10 a 16 anos. Então, realmente, dá para começar cedo, com 5 anos. 5 anos. Como é que funciona essa questão das crianças bem pequenas praticando o jiu-jitsu? É que assim, quando a criança ela tem ali entre idades de 5 a 9 anos, a gente trabalha de uma forma diferenciada porque eles têm uma forma de aprender
né? Mais diferente. Então, assim, eles aprendem com menos detalhes, né? A gente trabalha mais o lúdico, né? Os movimentos iniciais do jiu-jitsu, para que até as finalizações, que são mais, os golpes mais delicados, né? Com a criançada, né? Que ainda não tem muita controle, né? Por Mas serem bem crianças, e né? em crianças, então existe um controle do que é passado, tudo. Mas a intenção ali, daí com essas crianças, né, além de introduzi-la ao jiu-jitsu, é também trabalhar algumas características, por exemplo, a disciplina, né, o equilíbrio. Eu recebo algumas crianças que têm algum probleminha, algum autismo ou imperativismo, algo assim que também ajuda nesse desenvolvimento, o toque, né, o social ali, elas acabam se enganjando com as crianças, né, com os mentores que estão ali ajudando. Então, isso também faz elas terem aquele desenvolvimento pessoal, né? Tá certo. Aquele desenvolvimento para ela mesmo, para a vida, sabe? Então, É muito importante nós falarmos, justo porque até eu acho que foi ontem ou hoje. é hoje. É hoje, é hoje. Hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do autismo, professor, Sim. justo porque nessa data estamos aí, né? Trazendo uma conscientização, enfim, mais informações. Então, realmente é muito bom recebê-los aqui, porque o senhor realmente já me falou aí nos bastidores sobre a questão do filho, que é uma pessoa incrível e, claro, conta para nós essa história sobre aí a formação do filho, quando o senhor descobriu, como é que foi, o quanto o jiu-jitsu ajudou. Fique à vontade. Então, aí que começa a minha história, né? Então, a gente sempre procura a atividade, né? Uma atividade física, né? Por causa da qualidade de vida, né? E eu procurei o jiu-jitsu para isso. E daí veio meu filho, né? E eu tive esse diagnóstico dele. E aí o que aconteceu, né? Eu aproveitei a oportunidade, né? Que eu tive e comecei a introduzi-lo ele na arte marcial também. Porque ele tinha muito sensível ao toque, ele não ia em qualquer lugar, ele tinha dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, sempre olhando para baixo, né? Não olhava nos seus olhos. E o jiu-jitsu veio agregar. E aos pouquinhos que eu levava lá comigo, né? Participar, treinar, tudo, eu comecei ele criar um ambiente ali com as pessoas, né? Eu acho que não tem recompensa maior que o teu filho chegar e olhar no seu olho, né? Olhar nos olhos das pessoas, né? Poder dar um abraço, ele aceitar o abraço, né? Porque senão é aquele abraço gelado, né? Que eles dão, né? Então, tipo, meio por causa do toque. Então, e hoje, né? O toque não é mais um problema comigo, porque toda hora ele tá lá, né? Pegando num kimono, né? Na mão, no pé. Então, assim, ele não tem mais isso. Então, assim, eu fui vendo a evolução. E aí eu fui me inspirando. E como eu fui me beneficiando, né, vendo meu filho com aquela evolução, eu falei, eu vou, né, também levar essa oportunidade para outras pessoas que precisam. Seja ela que tem autismo ou não, mas enfim, trabalhar com as crianças porque eu vejo a evolução, a qualidade de vida dentro, né, ali do tatame, a evolução, e assim eu vejo fora do tatame também. Então eu falei assim, então eu vou usar o jiu-jitsu como uma ferramenta de educação, né, para desenvolver as crianças e os adultos também, né? Tá Também tem certo. muito de ganho. Traz essa afetividade, esse vínculo, essa Isso. proximidade. É isso, professor? Isso, é isso aí. Perfeito. Hoje o filho está com quantos Tá anos? com 16 anos, também compete, né? Também participa dos campeonatos. Então, hoje é bem bacana, assim, ver a evolução. Me ajuda nas aulas, né? Porque ele já tem 16 anos. Nas fotos eu identifiquei ele. Eu falei, gente, aquele menino só pode ser o filho do professor, porque ele está muito presente. Claro que a Yasmin também está nas fotos, nos treinos. Vale a pena vocês conferirem aí nas redes sociais do professor, não é, prof? Justo porque vai conseguir ter noção realmente do que são, de que forma são, sim, coordenadas as aulas, né? Tanto da forma mais particular, que é isso também que é dado, Isso. quanto também dentro do projeto Viver, não é? Professor, e como que funciona essas manobras mais específicas? Ou as manobras... Existe manobra proibida? Existem, né? Existe. Até nos campeonatos existem algumas restrições, alguns movimentos que são proibidos para que não cause lesão nos atletas, né? Torções no joelho, né? Ou que possa machucar uma cervical, né? Bater as costas, né? A gente tem lá o batistaca que se bate nas costas no chão. Então, no campeonato é proibido, né? Por causa das lesões. E na academia a gente já ensina o atleta a se portar igual, para que ele saiba as regras tudo certinho, né? Para que não machuque o colega ou se machuque, né? Certinho. Então, realmente, se os pais que estão nos assistindo falar, mas eu não vou colocar o meu filho tão novo, com 5, 6 anos, porque às vezes lá parece um pouco agressivo os movimentos. Sim. Qual é o recado que o senhor deixa?
O recado é que, assim, um dos pilares que nós temos dentro do jiu-jitsu, né, que a segurança é acima de tudo. E no campeonato também é assim, né? Ele vai lá competir, vai lá fazer a sua luta, né? O árbitro, ele já tem a regra fixa. Primeiro é a segurança. Qualquer movimento que ele veja que comprometa a segurança, separa a luta, acaba a luta e se encerra a luta. Tanto que é seguido bem esse. E lá na academia também, né? Ele tá novo, né? As atividades deles vão ser diferentes do que alguém já tem mais experiência. E todo mundo que entra lá e tá treinando com a gente, a Yasmin, né? É uma que já tá treinando há um ano. Quando chega uma criança menor, tudo, ela já sabe se portar e como cuidar do colega. Então existe essa coletividade, essa Não interação. é só o professor, então, que está na obrigação ali. Todo mundo, por si Isso. só, já tem aquela certa vigilância. Aquela vigilância. Todos os graduados, né? Porque muitas vezes chega numa aula, tem mais de um faixa preta, né? Tem mais de um dos faixa roxa, marrom, né? E eles já vão treinar, às vezes, com os mais iniciantes, porque eles já são mais experientes, né? E conseguem proporcionar uma segurança maior para a segurança e o aprendizado. E lá nas crianças, elas começam desde pequenininha também tendo essa visão. Eu sou mais graduado, eu sou exemplo para o menos graduado. Já tem um mérito deles também, né? Isso, e Já eles tem. querem aquele lugar de exemplo, eles querem um lugar de ensinar, eles querem um lugar de cuidar, né? Então, é bem bacana que isso vai agregando até fora do tatame, sabe? É bem E o senhor acha que isso realmente que eu ia falar, o senhor acha que realmente é esse mérito eles querem levar, aplicar não só no jiu-jitsu, mas também na escola, dentro de casa? Sim, isso aí. Já tem aquele gostinho de ser exemplo em alguma coisa, Sim, né? porque a gente fala muito em postura, né? Lá no tatame, porque eles são lutadores, agora são da arte marcial, né? São exemplos, né? Levam lá o nome do professor, do jiu-jitsu, assim, então agora vocês também têm que ser, né? Polidos, né? Na disciplina, lá na escola, tem que ser um aluno bom, tirar notas boas, né? Tem que chegar em casa, participar das tarefas do lar, né? Ajudar em casa, ajudar a mãe, né, Yasmin? E a gente deixa isso bem claro. E os pais têm a contra-resposta, falam assim, olha, meu filho, né, tem mudado o comportamento na escola, tudo. Mas isso aconteceu, Yasmin? Eu não sei, eu senti do olharzinho do professor ali para você que alguma coisa o prof quis dizer para nós. Sinal que a Yasmin melhorou também nesses quesitos? Sim. Ixi, a Yasmin tá com vergonha agora. Mas foi só para mexer com ela. Sim, é bem positivo, né? Que os pais, eles... É normal, né? Eu sou o pai, né? E tanto que eu estou aí hoje por causa do resultado que eu tive com meu filho. Então, assim, eles realmente dão a resposta, né? Assim, é até difícil que a gente normalmente fala, o santo de casa não faz milagre, né? E eu consegui um milagre, né? Mas através do esporte, sabe? Então, eu criei essa... junto com ele, a interação, tudo. Então, você via a personalidade dele mudando. Ele sempre preocupado em comer certo porque ele tem que ir pro treino. Ele dormir no horário certo porque ele tem campeonato no final de semana. Ah, ele vai pra academia, ele quer dobrar sua roupa, sua garrafinha de água, deixar tudo organizado para não perder o horário do treino, porque não pode chegar atrasado, né? Então, ele sabe lá, o horário que termina o treino. Então, a gente começa no horário, termina no horário, tem que levar seus itens, né? Porque senão ele sabe, se ele esquecer uma faixa, poxa, ele vai poder treinar um kimono errado, sabe? Então ele cria toda aquela metodologia Que sistemática, né, para legal, cuidar. legal. Então ele aprende isso na escola, não esquece o livro, não esquece o caderno. Aí ele vai fazer um evento, né? Ele vai falar, poxa, eu tô aqui nesse lugar, eu tenho que ter a postura. Aprende a pedir licença para entrar no lugar, lá no tatame, a gente tem que pedir licença. Então ele aprende a conviver no dia a dia. Poxa, eu não posso entrar em qualquer sala, em qualquer lugar, sem eu posso entrar, você pode me dar licença. Então todos esses itens da arte marcial eles automaticamente vão levando para o seu cotidiano, para sua vida, sabe? Aplica para todos os momentos e da para a vida. vida toda, Isso, não é? Percebe-se que realmente isso vai fazer com que a pessoa seja um diferencial. Olha, eu estou impressionada desse detalhe. Eu não sabia que para entrar no tatame tem que pedir licença. tem que pedir. Como que é o cumprimento, professor? A gente faz uma referência, né? Tipo os orientais fazem, né? Uma flexão com o corpo, né? Cumprimentando o tatame, né? Falando a palavra, né? Você pega, depois vai lá. Primeiro que você cumprimenta, você é o seu professor. Então, né? existe um Cumprimenta respeito e tudo uma certinho. reverência à Isso. luta, né? Podemos Isso. chamar Ao local, assim. né? O dojo ali que a gente Ao treina. local. Isso que a gente chama de dojo, né? Que é o tatame ali que a gente treina. Entendi, isso é muito importante. Hoje a gente vê que até os alunos em sala de aula, gente, chega, só falta chutar a porta. É complicado, né? E isso traz realmente um respeito, uma disciplina. Então, isso é muito importante. Professor, eu estava olhando em suas redes sociais que também as mulheres têm praticado muito o jiu-jitsu.
Vamos falar sobre isso, porque eu assisti um relato de uma jovem, certo? Que me chamou muito a atenção, o quanto ela tem melhorado, até na perda de peso. Estávamos falando sobre isso antes, né? É. Então, fale para nós sobre essa situação, por favor. O jiu-jitsu ali para todos, né, e principalmente para a mulher, ele traz os benefícios como qualquer atividade física, né? Mas a gente tem ali um gasto calórico bem grande, né, nas aulas de jiu-jitsu, que as mulheres ficam felizes, né? Ficam bem alegres ali por causa de perder o peso, tudo. Faz uma alimentação diferenciada, né? Uma regrinha lá, tal, mais atividade do jiu-jitsu. Isso faz elas, né, terem a estética, né? O jiu-jitsu. E muitas vezes elas estão ali no dia a dia, é filho, tudo, então tira ela também daquele contexto, né? E leva para o tatame. Então você dá aquele alívio no estresse do dia a dia, dá um pouco de empoderamento, né? Que ela pode fazer algo diferente, né? Luta, ela pode estar inserida na luta, porque normalmente é um ambiente mais masculinizado, né? Então, Isso nós vemos que aparentemente é um lugar que a princípio é mais para homens, mas isso então é um tabu que pode ser quebrado. Pode ser quebrado, e eu, inclusive, né? Eu trabalho muito isso na minha academia, né? A aceitação, a mulher poder ir lá, sabe? O ambiente a gente prega muito, igual o meu mestre fala, né? Jiu-jitsu é para todos, né? Então, todas as nossas academias aí, ao redor do mundo inteiro, da Gracie Barra, fala, jiu-jitsu é para todos. Então, é desde a mulher, da criança, do adulto. Então, existe essa preocupação. E no caso da mulher, a gente tem esse cuidado, né? No ambiente agradável, né? Com as palavras certas, né? Não... Né, sempre cuidar com qualquer discurso que não seja agradável para ela, né? Ter o ambiente limpo, organizado, né? Que ela se sinta confortável, segura, né? Então, existe toda essa preocupação hoje, né? Aproveitando uma brechinha aqui, o senhor falou sobre o seu mestre, o meu mestre, usou essa expressão. E Isso. desculpe que eu não falei sobre a sua formação. Vale lembrar, por favor, qual é a sua formação? Hoje eu sou formado pela Escola Gracie Barra, né? O meu professor é de Céu Azul, da Gracie Barra Céu Azul. E quando eu referenciei meu mestre, é o fundador da Gracie Barra mesmo, que é o Carlos Gracie, né? O filho do Carlos Gracie, que foi o precursor do jiu-jitsu, né? Junto com o irmão dele, o Hélio Gracie. Entendi. Então, tem o filho dele, que é o Carlos Gracie Júnior, né? Hoje a matriz nossa fica em Florianópolis, né? E essa matriz, ela tem lá 1.026 escolas pelo mundo aí. Então, realmente, o jiu-jitsu, ele não nasceu do nada e cada um vai lá e luta como quer. Não, tem uma disciplina, tem um regulamento. Tem um regulamento, Tem um regulamento. Ele é como se conduzido pela uma federação, né, a CBJJ, no Brasil, né, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, e pela IBJJ, que é internacional, né, no mundo inteiro, onde que organiza os campeonatos mundiais, os PANs, né, que faz todo o controle mundial no Jiu-Jitsu. E ele, o Carlos Gracie Júnior, né, ele é o presidente dessa federação também, além, né, de ser o fundador da Gracie Barra. Né, e eu sou ligado à Gracie Barra Céu Azul, né, e de lá, né, eu vim para Cascavel, e eu tenho escola aqui, né, e tem o projeto social, que é a minha paixão aí, que eu falo com carinho, tudo, né? Perfeito, compreendemos. Professor, e agora, fechando esse parêntese, voltando para essa questão das mulheres. Então, a gente vê que traz equilíbrio físico, emocional, trata ansiedade, depressão, perda de peso, traz uma firmeza, né, para músculos, porque justamente pela atividade física, né? Então isso é muito importante para as mulheres, também é bem aplicado, não só para crianças e jovens. E para uma outra faixa etária, temos o autista também, que já falamos, e se eu tiver ali mais de 50 anos? Então, o jiu-jitsu é uma atividade física, né, um esporte que a gente pode praticar desde os 5 anos de idade até os 80. Inclusive competir, porque todas as competições, existem até mundiais master, né, que quando você tem lá acima de 30 anos, você começa a entrar nessa categoria. Então, até 35 é master, master 1, master 2, e por diante até quanto você quiser competir. Então, é um esporte muito inclusivo. Então, não tem essa limitação de idade. De faixa etária. De faixa etária de idade. E referente às mulheres, faz muito bem lembrar que, por ser uma arte marcial, ela lhe traz uma defesa pessoal. Isso, defesa né? pessoal. E, claro, mulheres, infelizmente, né, estão sendo muito vítimas de violência doméstica, coação física, psicológica, e o jiu-jitsu, claro, vai empoderar ela contra isso. Isso. Então,
a partir do momento que ela está ali no ambiente, onde ela aprende as suas defesas pessoais, os golpes, sabe sair de várias situações, ela começa a criar aquela segurança nela mesma. Então, muitas vezes, de andar na rua, depende do lugar, tem mulheres que têm medo ou sofrem algum caso até dentro de casa. Então, isso faz o quê? Ela criar esse empoderamento, essa firmeza, né? De se proteger, de, sabe? Erguer a cabeça, né? Muitas vezes enfrentar situações, né? Porque ali você vai trabalhar isso bastante com ela vai treinar com várias pessoas, vai ver o que ela é capaz, sabe? Então, é muito bacana, você vê muito positivo, sabe? Perfeito. Essas manobras, professor, essas técnicas do jiu-jitsu, então ela pode aplicar na rua. Pode aplicar Se na rua. realmente ela for ali imobilizada por alguém que queira violentá-la, alguma coisa assim, ela consegue. Sim, ela consegue. Não necessariamente ela vai estar só com o parceiro de treino, de luta dela. Não, Não? é que assim, o jiu-jitsu, na academia, ela treina com várias pessoas, né? A gente tem, hoje na academia eu tenho turmas mistas, né? Então tem meninos e meninas todas juntos, né? Os homens e as mulheres. Então ali eu tenho várias situações, onde ela até tem um ganho, né? Por o fato de ter um homem para treinar junto. Porque uma situação normalmente vai acontecer o quê? Um homem, às vezes, agredindo uma mulher. Então, desde uma pegada no braço, né? Um giro de mão, um aperto no pescoço, onde ela aprende a tirar a mão, né? Se defender. Mais que a gente ali no jiu-jitsu, a gente sempre pregue e enfoque, né, que o jiu-jitsu, né, é uma defesa pessoal, né, e que a melhor defesa do confronto é evitá-lo, né. A gente não quer que ninguém saia na rua fazendo qualquer coisa, né, absurda, né, porque não há necessidade, né. A gente sempre tem uma força policial, né, os meios, né, que a gente pode procurar ou evitá-los, né. Mas muitas vezes a gente pode ser acuados um dia à noite, voltando para casa, uma situação que a gente não conseguiu prever antes. E sim, né? Ela tem esse poder de talvez, né? Naquele reações de segundos, né? Soltar uma mão, soltar uma pegada pelas costas, né? Uma pegada no cabelo e sair correndo e chamar alguém ou até mesmo imobilizar a pessoa, porque a gente tem várias aí na internet. Se você olhar, você vai ver várias histórias de meninas, inclusive, fugindo de um estupro, de um assédio, né? Dominando a pessoa e podendo chamar alguém, uma força policial para ser Perfeito. contida, Isso né? nós vemos com grande frequência, Isso, né? bem isso. Às vezes ali o agressor e tal, ele tem uma visão errada, Tem uma visão. bem errada, graças a Deus. E fala, aquilo ali é uma vítima fácil, é um algo fácil. Isso, um alvo E fácil. dá ruim, hein? Dá ruim, isso aí. Isso é muito bom. E igual, por exemplo, um exemplo é a Yasmin, né? A Yasmin faz um ano que ela treina, então ela tem certas habilidades que ela pode, por exemplo, um pai e uma mãe, né? Ela vai num shopping, tem um banheiro lá que ela vá sozinha, né? E não sabe quem tá lá dentro, né? Muitas das situações, se ela possa ser, né, coagida ali, alguma coisa, ela possa se proteger, porque às vezes o pai, a mãe não consegue ficar perto toda hora. É que nem a mulher, muitas vezes o marido está junto, às vezes não está junto, ou ela não tem alguém para apoiar, né? Então, ela se torna, né? Ela tem os princípios básicos de defesa, de alerta, né? Para se proteger. Então, isso é um pilar, assim, um item do jiu-jitsu que é muito bacana, né? Tu sente essa diferença, Yasmin? Sim. Sentiu? E como que as pessoas de fora veem você hoje? Vejo, né, que a maioria da minha família fala que não mexeria comigo, que é o louco que vai mexer comigo, né? Mas eu sinto sim essa diferença. Sente esse respeito também, esse empoderamento. Eu não me meto contigo, Yasmin, ó, eu vou perder feio. Ai, ai, mas é verdade, porque quem tem técnica não é porque o outro é maior que vai apanhar, pelo contrário, né, professor? Sim. Tamanho não é documento, né? Um dos itens bem bacana que a gente trabalha no jiu-jitsu, ele é muito famoso, por isso é que a gente tem técnicas que, inclusive, assim, é para o menor, com menos força, dominar o maior, né? Com menos força, através da técnica de alavancagem que a gente chama, né? Então, existem muitos movimentos ali que, independente da força do seu oponente, você consegue se desvencilhar e sair da situação, sabe? Então, é muito bacana. Perfeito, o assunto tá maravilhoso, professor, mas vamos já seguir aqui sobre o projeto Abas, para irmos finalizando, porque o nosso papo foi fluindo e as horas foram passando. Então, Professor, como que funciona o projeto Abas? o projeto Abas que nem a gente tinha comentado, né? Como Isso. na igreja ali, que o pastor, ele teve essa iniciativa Tá. de criar tudo. Só que, assim, é um projeto, né, Sem sem fins fins lucrativos, lucrativos, né? A gente sempre conta com
com a Colaboração. com a colaboração, a bênção das pessoas, né, que doam pra gente, algumas empresas que ajudam, né, o projeto, e a gente faz ali com o que tem, né, com os poucos Perfeito. itens que a gente consegue. Então, vamos aproveitar este momento e fazer aí, vamos dizer, um apelo para os empresários que estão nos assistindo, né? Aquele que realmente gostaria de contribuir de forma aleatória ou mensal com este projeto incrível que é o projeto Abas, né? Entrar em contato pode ser com o senhor ou tem que ser? Pode ser comigo, pode ser com o com senhor? o pastor, né? Pastor Luiz, né? Tudo. Pastor Luiz, Isso, pode né? me chamar nas redes sociais. Justo porque realmente é um projeto sem fins lucrativos que tem tirado, sim, muitos jovens, até mesmo de violência, criminalidade, enfim, das ruas e tem trazido aí para essa arte marcial e tem gerado muita disciplina, flexibilidade que o jovem já tem, mas tem melhorado, né? Conscientização, respeito. Eu acho que vale muito a pena, né? Nós sempre estarmos falando sobre isso, que é um projeto que vem para agregar a vida de todas as pessoas, não só dos jovens, né, professor? Sim. Mais algum detalhe gostariam de comentar? Sobre o projeto assim, a principal função, né? A gente sempre frisa tudo, é a educação, né, da criança, né? Mais que seja o jiu-jitsu. E a gente tenta fazer isso, né? Tirar ele da rua, tirar ele de uma situação de droga, às vezes, muitas vezes que ele fica perto, tudo, e passar algumas horinhas ali, né, com pessoas que vão passar conteúdo para ele, vão dar um norte na vida. As artes marciais ali, independente da arte marcial, a gente conversa muito com eles, acompanha muito, dá muitos conselhos, né? E tudo isso eu acredito que vai levar ele para um caminho bacana. E, né, com todo o apoio da comunidade, das pessoas que puderem ajudar, a gente consegue aumentar isso, né? Ter mais estrutura para acolher mais e melhor, enfim, tirar cada vez mais da rua. Até porque realmente essa colaboração, né, vai contribuir no tatame, nas melhorias, nos materiais, Isso. o que mais? Enfim, custeio e manutenção. Hoje o jiu-jitsu, ele tem, assim, o custo da roupa também, né? Que tem um custo, às vezes, muitas vezes o aluno chega lá, a família não tem condição de comprar, né? Então, é uma luta nossa diária, para acolher uma nova criança, ela tem que chegar, ela tem que ter um kimono, tudo. Muitas pessoas ajudam, mas ainda tem a carência, tem alunos lá dentro do tatame que estão sem. Então, você precisa, né, ter a roupa, ter a faixinha, né? Aí chega lá um tempo de troca de faixa, eu preciso adquirir essa faixa para trocar, né? Para continuar motivando ali a criança para treinar. Agora estamos entrando em época de frio, a gente treina na frente da igreja, a gente já conseguiu ter a cobertura, né? Tem lá o tatame, mas não tem lá o isolamento, então bate muito frio. Às vezes precisa de um bebedor melhor para que as crianças possam tomar água, sabe? Então, todos esses itens aí que são a nossa luta do dia a dia. A sabe? Yasmin, inclusive, precisa até de uma forma ali de se deslocar de uma cidade para outra, né? Então, estamos aí abertos, né, nessa questão. Entre em contato com o professor Xavier, justo porque tem muitos jovens que, sim, dependem da nossa contribuição, da nossa ajuda, e esse é um projeto social incrível. E, claro, tem uma referência maravilhosa que é a Yasmin, já com 5 medalhas de primeiro lugar, né, Yasmin? E, claro, tantas outras aí que vai ainda receber. E, claro, receba mais uma vez meus parabéns, professor, mais uma vez parabéns por estar à frente desse projeto, pelo trabalho que desenvolve. Deixe o seu contato, por gentileza. Sim, vocês podem me encontrar nas redes sociais, né? É só escrever lá Xavier Jiu-Jitsu, né? Vocês já vão me encontrar ali no Instagram, né? Nas redes sociais, ou no meu número de telefone, é 44 98404 3943. Perfeito. Yasmin, deixe para nós uma mensagem para todos os jovens que estão nos assistindo e que, de repente, como eu falei no início, estão aí sem motivação, sem ideia do que fazer, achando que tudo onde vai tem que gastar dinheiro porque tudo tem que pagar. E esse projeto é gratuito. Então, deixe uma mensagem para todos os jovens, por favor. Vamos treinar, né? Aproveitar a oportunidade, né? Que não vai precisar pagar nada. Treinar sábado, né? Todos os sábados. E aproveitar a oportunidade, que faz bem para a saúde, inclusive. Olha aí, que bom, recado dado. E hoje o nosso abraço mais que especial vai para o nosso amigo em comum, Regis Araújo.
Regis, um abraço, que Deus te abençoe. Muito obrigada por ter me apresentado essas pessoas incríveis que hoje eu tive o prazer de entrevistá-los, tá certo? Precisamos você mais pertinho da gente, né, professor? Porque ele é um grande profissional, muito talentoso, uma pessoa incrível, que vale a pena todo mundo conferir os dons e talentos que o Papai do Céu opa, deu para Regis Araújo, tá certo? No mais, também, o nosso abraço especial para Maria de Lourdes Oliveira e Ana Paula, sim, lá de Corbélia, para todas as pessoas que têm acompanhado nossas redes sociais, o nosso canal aqui no YouTube, através do Gcast da Gazeta do Paraná, tá certo? Agradecer a presença do professor Xavier, da Yasmin e sua bela apresentação com todas as medalhas. Agradecer a você por sua atenção, sua companhia, o seu like, o seu comentário, e não esqueça de mandar sim este programa para suas outras amigas, seus amigos, seus familiares, que sem sombra de dúvidas vai abençoar muitas vidas, tá certo? Estamos aqui através dos nossos queridos patrocinadores, 4R Negócios Imobiliários, Construtora ProMais, Churrascaria Brasil e Clínica Veterinária Prontovet aqui de Cascavel. E claro, sem sombra de dúvida, se você, empresário, quer ter a sua marca registrada aqui com a gente, sendo falado em todos os programas do Geração Jovem, também nas nossas redes sociais, tanto minha, né, Ana Grossi, Gazeta do Paraná, e também na própria Gazeta do Paraná, entre em contato com a nossa redação, que nós teremos o maior prazer em te atender, tá certo? Querem deixar aí os agradecimentos? Fiquem à vontade. Sim, agradeço a oportunidade da abertura do espaço, porque a gente pudesse vir falar sobre o projeto, né? O trabalho que a gente faz com carinho lá, com amor, né? Falar sobre o jiu-jitsu aí que a gente usa como uma ferramenta de educação para ajudar a criançada. Agradeço de coração pelo espaço. Perfeito! E é isso, galera. Geração Jovem terminando aqui, mas fique ligado para o próximo programa da semana que vem. Um beijo no seu coração. Valeu! Deus abençoe!